Muita gente não faz ideia do que o Lula está fazendo com o Brasil. Enquanto os dados oficiais apontam que o Brasil está crescendo, o PIB está subindo, ao mesmo tempo estamos vendo o poder de compra caindo bastante, o preço dos produtos está subindo, visivelmente a inflação está comendo solta. Mas algo acaba de acontecer que pode piorar e muito a nossa situação. Então já se inscreva no canal e ativa o sino das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo e deixa um like aí para dar aquela força. Muita gente não entende isso, mas o Lula ele não foi colocado no poder do Brasil para melhorar a nossa situação ou porque ele é um bom governante. Isso aconteceu porque a grande mídia, os jornalistas, os artistas e a esquerda, num contexto geral, queria tirar Bolsonaro de todo jeito. E foi por conta disso que o STF começou a se politizar, se dar cada vez mais poder. O pessoal da esquerda e da mídia ficavam aplaudindo toda vez que o Alexandre de Moraes chegava e dava 24 horas para o Bolsonaro se explicar sobre determinada fala aleatória, sobre algum assunto que não importa tanto. E antes da gente entrar no ponto que realmente falamos da piora que o Brasil vai ter, eu queria te explicar o porquê os dados a respeito do governo Lula aparecem como positivo na grande mídia. Talvez um ou outro vai falar assim, mas isso acontece porque a grande mídia quer ajudar o Lula, isso acontece porque ele tá mentindo. Só que existe um método científico para você parecer melhor do que você realmente está, e é mais ou menos isso que o Lula está fazendo. Então, o primeiro ponto, ele trocou o diretor do IBGE. Esse diretor, ele está mentindo sobre os dados? Não diretamente. O que ocorre é que tudo que você for fazer, tudo que você for medir, tudo que você for mensurar, existe sempre mais de um método científico para entender e para falar a respeito de algo. Então, eu vou dar um exemplo aqui da indústria farmacêutica, e eu vi esse exemplo diretamente do escritor Alexandre Costa. Ele trabalhou nessa área, e daí sempre que eles precisavam, por exemplo, falar a respeito de um determinado medicamento, né, ou de um determinado forma de agir em relação a algo, eles encomendavam 3, 4, 5 estudos a respeito daquilo. E como isso era feito? Eles iam lá, pagavam uma grana muito boa por esses estudos e eles pegavam apenas os resultados que mais os favoreciam. Então, se eles queriam divulgar que A e B é ruim para você e XYZ é muito bom, eles contratam esses 4, 5 estudos, e daí desses 4, pode ser que 4 digam que A e B é bom, só que eles querem dizer que A e B é ruim. Então eles pegam justamente aquele estudo que falou que A e B é ruim e eles publicam aquele. E as empresas que foram contratadas para fazer os outros 4 estudos, elas não vão se pronunciar, elas não vão reclamar, porque elas foram muito bem pagas e assinaram contratos de confidencialidade. Então elas não vão chegar lá e falar, pô, mas você não publicou meu estudo que está dizendo justamente o contrário do que você está falando. Não, eles têm um estudo científico em mãos que mostra aquilo que eles querem mostrar. Então é uma forma de você mentir dizendo apenas a verdade. Então você deturpa os fatos reais para proporcionar um alicerce sobre a mentira que você quer contar. Então, o que essa nova diretoria do IBGE fez foi justamente mudar o método com o qual certas medições a respeito da economia e outras questões a respeito do Brasil são analisadas para favorecer o governo Lula. Então, eles estão contando uma mentira descarada? Não, eles estão usando a verdade para contar uma mentira. Então, nós vemos o caso clássico. A inflação está valor X. Só que quando você vai no mercado, tem produtos que dobraram de preço, tem produtos que triplicaram de preço. Por quê? Justamente, o governo divulga uma coisa, mas no resultado final, o resultado prático é justamente outro. Recentemente, os próprios funcionários do IBGE chegaram a publicar uma carta falando que o Instituto, até certo ponto, está se desviando
dos seus reais objetivos ou de suas verdadeiras funções, e isso não está claro que eles estão falando, os dados estão sendo falsificados, ou estamos usando métodos científicos ruins, mas a gente consegue interpretar a coisa dessa forma. Pode ser que realmente os funcionários estejam dizendo isso. Outro ponto que a gente tem que colocar na balança é o fato do PIB estar subindo. Marcos, como pode o PIB estar subindo? Você está falando que as coisas estão ruins. Aliás, eu estou vendo as coisas indo de mal a pior, só que o PIB está subindo, a projeção do PIB sobe. Como que pode isso? É bem simples. O cálculo que envolve o resultado do PIB é um dos índices, um dos fatores, é justamente quanto um presidente gasta. Então vamos pegar, por exemplo, uma viagem do Lula que ele fez para Dubai e ele decidiu ficar lá numa suíte presidencial e ele torrou dinheiro, levou uma comitiva gigantesca lá, levou os amigos dele, levou a companheirada toda e assim, ao invés de fazer uma viagem mais econômica, poderia até ficar numa suíte presidencial, mas levava menos gente, né? Só o suficiente realmente para executar a viagem dele, para garantir a segurança e tudo. Não, ele decidiu levar um monte de gente e gastou muito dinheiro. Quanto mais o Lula gasta, maior é o valor do PIB. Então, tá aí a resposta. Por que que o PIB está subindo? Então, quem é de esquerda, os petistas e até 90% da mídia que apoia o Lula direta ou indiretamente, eles gostam de tentar esfregar na cara dos outros, o PIB tá subindo, mas essa é a verdade a respeito do PIB. O PIB sobe porque o Lula gasta muito. Uma das promessas de governo do Lula era justamente alcançar o déficit zero. Então ele não ia deixar o primeiro ano de governo, pelo menos, sobrando dinheiro, mas também não ia fechar devendo dinheiro. E o que aconteceu? O Bolsonaro entregou o governo sobrando aí algo em torno de 50 bilhões de reais. Então isso é o que tinha dentro do cofre brasileiro, dentro da conta bancária da República Federativa do Brasil. O que o Lula fez? Além de gastar esses 55 bilhões de reais, ele ainda fechou devendo 249 bilhões de reais. Ou seja, ele gastou bem mais do que arrecadou. E ainda, o primeiro ano do governo Lula, principalmente, foi marcado por vários novos impostos. Alguns não deram continuidade, a questão da desoneração, voltou a cobrar imposto da gasolina que o Bolsonaro tinha tirado. Então, assim, sem ter a pandemia, ele conseguiu, e nem uma grande catástrofe, porque até então, a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, eles tiveram problemas no primeiro ano de governo Lula, só que o grande problema mesmo foi no segundo ano. Então, o problema que a gente viu do governo Lula foi a gastança. Ele realmente gastou bem mais do que arrecada. E assim, você falar que ia fechar zerado para fechar devendo 249 bilhões de reais é uma coisa absurda. Vamos supor que você tem aí, seja de rendimento ou de salário, enfim, 5 mil reais por mês. E você determinou que você ia fechar um mês zerado, né? Eu vou pagar minhas contas, vou investir, vou fazer tal coisa e tal, e vou fechar zerado, não vou fechar devendo. E daí, vamos supor que você fechou o ano, você fechou o mês devendo R$ 2.500, ou seja, é um absurdo, é realmente um absurdo a forma com a qual o Lula tratou. Então, assim, eu não sei se ele realmente acreditava nisso, né? A gente aí, dentro disso, ainda tem algumas hipóteses. Pode ser que ele realmente acreditava que subindo muito os impostos, ele ia conseguir fazer com que ele fechasse no positivo. Pode ser que ele acredite, né? Ou pode ser que essa era apenas uma promessa de governo que ele sabia que não ia conseguir cumprir, mas ele fez mesmo assim só para poder esfregar na cara. Amanhã depois o brasileiro esquece. E de verdade, grande parte da população esquece. Olha só a quantidade de visualizações que eu tenho aqui nesse vídeo, ou as pessoas que falam a respeito disso, quantos acessos ou quantas visualizações elas têm, né? Mesmo que esse vídeo aqui alcance uma quantidade boa de visualização, ainda assim o resto do Brasil tá na eterna ignorância, né? Então o Lula cuspia promessas lá e no fim das contas não cumpriu e o povo não foi cobrar.
tá? Essa que é a verdade. Esses 50% que votaram no Lula, se realmente votaram, né? Não vou nem entrar muito nesse mérito, são pessoas que não estão cobrando o Lula disso. Então, como que você pode colocar alguém no poder, colocar alguém para ser o líder da nação da qual você mora, e essa pessoa fazer uma promessa e você simplesmente ignorar totalmente isso? O segundo ano de governo, né, também está caminhando para fechar muito ruim. Só que ainda tinha algo que segurava, né? Ainda tinha algo que sustentava toda essa porcariada que o Lula tá fazendo em relação à nossa economia. Ainda tinha uma última esperança ali que ainda vinha do governo Bolsonaro. E nós estamos falando do Banco Central, para ser mais específico, da independência do Banco Central. Então, sabemos que o Bolsonaro foi um dos responsáveis pelo Campos Neto ser o presidente do Banco Central. E essa presidência do Banco Central foi movido um conjunto de estratégias para fazer com que não fosse a todo momento que um presidente conseguisse trocar. Então, até certo ponto, existe uma independência dessa instituição. Porém, agora já foi eleito, já foi colocado, ele tá para entrar, enfim, talvez na hora que você esteja vendo esse vídeo, pode ser até que ele já tenha entrado, um presidente do Banco Central que é uma indicação do Lula. E o que o Campos Neto faz que, muito provavelmente, esse novo presidente não vai querer fazer? É segurar a taxa de juros proporcionalmente alta. Mas, Marcos, o que importa essa questão de taxa de juros? Bom, funciona assim. Quando você investe no Tesouro Nacional, Tesouro Selic, por exemplo, você pega dinheiro do seu bolso e dá na mão do Lula, fala: Lula, eu tô te emprestando esse dinheiro aqui. Em troca, você vai me pagar juros. Beleza, você deu dinheiro na mão do Lula, o Lula vai pegar esse dinheiro, beleza. Vou investir em saúde, segurança, transporte, educação, ministérios de lacração, vou investir aqui em compra de caviar, vou investir aqui em avião novo, enfim. Ele vai investir em algum canto que ele achar melhor, né? É uma loucura isso, mas é assim que funciona. Só que esses juros que você recebe, quem define é o Banco Central. Essa definição de juros do Banco Central vai afetar todo mundo que está emprestando dinheiro, todo mundo que está alugando dinheiro. Então, o banco também empresta dinheiro para você, se você quiser, de várias formas, seja através do chamado cheque especial, cartão de crédito é uma forma de empréstimo, enfim. Então, essa definição de juros, quanto mais alto os juros está, pior é para quem pega emprestado e melhor é para quem empresta. Então você quer financiar uma casa, um carro, você quer quitar suas dívidas, né? Enfim, você precisa tomar dinheiro emprestado. Se o juros está muito alto, para você é pior. Então você que quer comprar uma casa, você fala assim: poxa, vou esperar um pouco mais, ou não vou comprar agora, enfim, ou desiste da compra. Vou comprar um carro, você pode desistir dessa compra. Ah, vou fazer um empréstimo para o meu negócio. Olha, juros está muito alto, não vou fazer. Então você se sente desestimulado a pegar dinheiro emprestado. Só que ao mesmo tempo, quem tem dinheiro se sente mais estimulado a emprestar. Opa, vou pôr dinheiro aqui na mão do governo, tá pagando bem. Só que como é definida essa taxa de juros? Qual é a lógica? Vamos definir aqui, vamos colocar a taxa mais alta, taxa mais baixa. Existe uma métrica para você identificar isso. Então, como funciona? As finanças e a saúde financeira de um país é o que tem que pesar na balança para definir a taxa de juros. Essa taxa de juros, então, ela vai ser um resultado, vai ser um produto de como o Brasil está andando. E o que acontece? Primeiro ano de governo Lula, ele fechou devendo 249 bilhões de reais. Segundo ano também está indo mal. Então, assim, como a coisa tá muito ruim, você tem que colocar uma taxa de juros alta, né? Por quê? O cara que coloca dinheiro, empresta dinheiro na mão do governo Lula, se você coloca uma taxa de juros muito baixa, ele fala assim: pô, cara, quer saber? Não vou dar dinheiro na mão do Lula, não. Eu vou pôr dinheiro lá no governo norte-americano. É um pouquinho mais difícil, é um pouquinho mais burocrático, existem empresas que facilitam isso e tudo, mas a questão é, o cara não vai querer. Ele vai preferir, o cara que pensa, que raciocina, que analisa o mercado, ele vai preferir colocar dinheiro em outra coisa
que não seja o governo, ou ele vai reduzir pelo menos a quantidade de dinheiro que ele coloca num tesouro, né, no Tesouro Nacional. Ele vai investir em outras coisas. E com isso, o Lula vai ter menos dinheiro na mão. Só que o Lula acha que, se ele abaixar a taxa de juros, vai resolver o problema dele, porque ele vai pegar menos juros, vai conseguir a mesma quantidade de dinheiro emprestado, só que não é assim que a coisa funciona. Quando você tem uma taxa de juros muito baixa, com a economia indo mal, daí quem bate na porta é a inflação. A inflação sobe. Por conta disso, é que a situação do Brasil tá ruim, mas ela não estava ainda indo para um buraco muito profundo, porque o Campos Neto, o Banco Central, o Copom, enfim, estava segurando a taxa de juros. Não dá para baixar agora, Lula, a situação tá muito ruim. E o Lula lá, não, vamos abaixar a taxa de juros, vamos fazer pressão para abaixar a taxa de juros. E o que estava segurando era o Campos Neto. E agora a situação tende a ir de mal a pior, porque justamente a tendência é que esse novo presidente do Banco Central venha a se submeter mais ao Lula. Pode ser que ele não jogue a taxa de juros lá para baixo, ou pelo menos não abaixe de forma brusca, ou de forma abrupta. Mas muito provavelmente ele vai ter uma tendência de seguir mais o governo, ao invés de seguir critérios mais independentes que realmente analisem a verdadeira situação do povo brasileiro, do governo brasileiro, do Brasil como um todo. É ruim eu ter que ser o portador dessas más notícias e ter que jogar toda essa informação no seu colo, mas a verdade é essa: o Brasil está indo pro buraco e é muito importante que você se prepare. Então a melhor alternativa que você tem agora é tirar o Brasil do seu dinheiro, né? Você fala assim, mas espera aí, não é tirar o dinheiro do Brasil? Não, é tirar o Brasil do seu dinheiro, porque daqui do Brasil mesmo você consegue investir em dólar, você consegue investir no Tesouro norte-americano, enfim. E uma das alternativas também para você dolarizar seu patrimônio é trabalhar com criptomoedas, que elas têm uma volatilidade maior, mas ainda assim você consegue também fazer dinheiro com elas. Inclusive eu desenvolvi um treinamento especial a respeito disso, o link vai estar aqui na descrição. Ah, Marcos, então você está querendo fazer dinheiro vendendo curso? Não, eu coloquei o preço mais barato que tinha lá na plataforma, tá? Não, é que realmente não tinha como ser mais barato. E se eu colocar de graça, vamos ser sinceros, pessoal vai lá, vai fazer a inscrição, capaz de fazer o curso, só o comecinho e desistir. Então quando tem um valor mínimo lá, então assim, vocês podem ter certeza que isso daí não é o que me sustenta, não é o que paga minhas contas. Eu coloquei um valor lá o mais baixo possível porque eu queria que pelo menos tivesse essa barreira pra tirar o preguiçoso de cima do meu curso, tá? Mas se você quiser conhecer, o link vai estar aí na descrição. Então muito obrigado por assistir esse vídeo, que o Criador abençoe você e sua família, e até mais.